No coração da Amazônia brasileira nasce uma história impressionante de transformação e também um evangelho bem diferente. Hoje, a gente mergulha na jornada de Sebastião Mota e nos seus ensinamentos. E para começar, nada melhor do que as palavras do próprio Mota. Elas já dão um tom de tudo. Ele era um homem cuja sabedoria não vinha de livros, vinha da experiência direta com a floresta. Essa frase é a chave para a gente entender toda a história que vem a seguir. A história do Mota se desenrola quase como uma daquelas jornadas de heróis, sabe? Tudo começa no que a gente poderia chamar de mundo comum dele. Um lugar de muita, mas muita dificuldade, que acabou empurrando ele para algo extraordinário. O chamado para a aventura, no caso dele, não foi nenhuma proclamação grandiosa. Foi algo bem mais íntimo e doloroso. Uma doença que simplesmente não largava ele desde o dia em que nasceu. Pensa só, era uma condição que definia a vida dele. E foi essa busca por uma cura, quase um ato de desespero por causa do fígado, que o levou até o mestre Irineu e a uma bebida sagrada, o daime. O que começou como uma busca por saúde física se tornou, sem ele saber, o primeiríssimo passo num caminho de transformação espiritual profunda. Essa jornada o estava preparando para o evento central da vida dele, uma provação espiritual tão, mas tão intensa que o mudaria para sempre. Durante uma cerimônia do Santo Daime, Mota vive uma experiência radical, uma experiência fora do corpo. Imagina a cena. Ele se vê separado do seu corpo físico, observando a si mesmo doente ali no chão, de uma perspectiva completamente nova. E nesse estado fora do corpo, ele é recebido por dois seres luminosos que ele descreve como as coisas mais lindas que já viu, brilhando como o sol. E esses seres começam ali, na frente dele, uma operação espiritual no corpo físico que estava no chão. Ele não era só um paciente, ele era uma testemunha consciente do próprio milagre. O relato dele é impressionante. Ele conta que observou esses seres desmontando e purificando todo o seu esqueleto. Eles tiravam os ossos um por um, que nem uma espinha de peixe, para limpar absolutamente tudo. Aí vem um momento crucial. Os seres removem o fígado dele, encontram a origem da doença, 3 criaturinhas do tamanho de besouros e mostram para ele. E o mais importante, eles fazem uma promessa: desses você não morre mais. Depois disso, remontam o corpo inteiro e o resultado foi praticamente um milagre. A cura foi instantânea, total. E como ele mesmo diz, no dia seguinte, era como se a doença nunca tivesse existido. Mas isso, olha só, não era o fim da jornada. Era, na verdade, o verdadeiro e poderoso começo. Com o corpo curado e o espírito renovado, a vida do Mota ganhou um propósito completamente novo. Ele tinha recebido a sua missão. E essa missão veio de forma muito clara, muito direta. Uma revelação espiritual, uma voz que dizia para ele: levanta um templo e prepara um povo. Esse chamado divino marcou a virada de chave. Ele deixa de ser um simples morador da floresta para se tornar um líder espiritual com a tarefa de guiar outras pessoas para um novo caminho, uma nova vida. Então, a grande pergunta é: o que foi o Elixir? Qual foi a sabedoria, a essência que ele trouxe de volta dessa jornada toda? Bom, o pilar dos seus ensinamentos é o Santo Daime. E aqui é importante entender: Santo Daime é tanto a doutrina espiritual quanto a bebida sagrada usada nas cerimônias. É o veículo que eles usam para a revelação e para a cura. O Evangelho do Mota é baseado na ideia de união e fraternidade levadas ao extremo. Mas uma coisa que chama muita atenção é essa busca por criar uma ponte entre mundos que a maioria das pessoas vê como opostos: a espiritualidade e a ciência. Os ensinamentos dele, no fundo, apresentavam uma escolha bem clara. De um lado, as ilusões que ele via como destrutivas do mundo moderno. E do outro, uma nova vida, baseada em verdade espiritual, comunidade e harmonia. Mas no final das contas, a visão do Mota ia muito, mas muito além daquela pequena comunidade dele na Amazônia. E aqui tem uma ideia muito poderosa. O Mota não via a sabedoria xamânica antiga como uma coisa do passado. Para ele, era uma ferramenta vital, absolutamente necessária para a gente consertar o futuro. O grande legado dele é essa ideia: uma comunidade que serve como um modelo, como uma ponte para uma nova consciência que possa servir para o mundo inteiro. A ideia não era só salvar um pequeno grupo, mas oferecer um exemplo para todos. E a própria forma como essa história foi registrada é um testamento da missão.
O organizador do livro fez questão de manter a linguagem cabocla, rústica do Mota. O resultado é que a gente tem uma voz autêntica, sem filtro, vinda direto da floresta para as futuras gerações. No fim, os ensinamentos de Sebastião Mota, que nasceram da doença e da revelação, deixam a gente com uma provocação. Uma pergunta para se pensar. Será que a sabedoria espiritual que vem da Amazônia pode, de fato, ajudar a construir uma ponte para o nosso futuro? A jornada dele sugere que, às vezes, as curas mais profundas vêm dos lugares mais inesperados.